Nova Iguaçu, na casa da minha mãe. E aí, a ideia é um trabalho sobre movimentos sociais. Eu estou estudando, fazendo a pesquisa no campo da teoria dos movimentos sociais, olhando para a teoria do processo político. Então, eu estou olhando basicamente para como os ativistas do PVNC atuaram, né, dentro do campo da teoria do processo político para colocar em questão tanto o vestibular, né, nos anos 90 e também colaborar na inserção, né, das políticas de ação, das políticas de ações afirmativas na universidade. Aí, nesse caso, eu estou olhando basicamente para o caso da UERJ, que é o primeiro caso, né? Então, é tipo um estudo de caso para tentar compreender o caminhar, né, o cotidiano do PVNC na luta pelas cotas na UERJ, tá? Eu já li os trabalhos li o trabalho do Alexandre, li o trabalho do Renato, essa semana li do Reinaldo, né, que também foi da PUC. Então, essa leitura assim, mais geral sobre o pré-vestibular, né, eu já tenho. Só que é uma coisa mais do cotidiano, sabe? Eu tô olhando mais, porque esses trabalhos acabam, no caso do Alexandre, ele não olha muito pro cotidiano, ele olha mais no geral. Então eu tô querendo ouvir mais esses passos. Coisas que eu lembro, né, e que eu queria compreender mais e colocar, talvez, esse protagonismo. Aí eu elaborei algumas questões e aí a gente pode ir conversando. São questões abertas, assim, algumas são mais direcionadas, mas você pode falar o que você quiser, como você quiser. Só primeiro, Fernando, eu queria ouvir nome, profissão, idade e o pré que você atuou e o período de atuação. O período de tempo que você atuou como militante. Certo. Aí depois a gente vai para as questões. Fernando Pinheiro da Silva, tenho 47 anos, atuei, quer dizer, fui aluno em 97 no Pré-Nova Campina, que funcionava em Caxias. Nova Campina é um bairro lá em Caxias. E depois, em 98, ajudei na coordenação. E aí, em 99, ajudei a abrir o Pré-Piabetá, que é o Piabetá é um bairro do município de Magé. E depois também um pré-vestibular ali na Parque Paulista, né? No caso, na verdade, é Parque Equitativo, ali em Caxias também, que é um bairro vizinho a Nova Campina. A partir de... Isso tudo em 99, esses dois prédios, porque também eu saí do Nova Campina em 99 também, não estava mais em Nova Campina. E aí eu fiquei tanto ajudando na coordenação, como dando aula em PBTA e Equitativa. E depois, no próprio 99, no final de 99, a gente participou de umas questões lá da Secretaria-Geral, que era uma comissão lá referente às finanças do pré, que a gente estava contestando, no caso eu, Márcio Flávio Simone, e acabou que numa eleição para troca de secretário-geral, a gente acabou entrando e, no meu caso, como na tesouraria-geral, eu fiquei lá pelo menos 1 ano e meio, mais ou menos, né? 1 ano, né? 1 ano e meio. E, ou seja, eu estava ajudando tanto no pré, sábado e domingo, e também fora do pré, fazendo tantas reuniões gerais, ajudando nas assembleias, ou reunião de coisas que estavam acontecendo na cidade, que a gente estava também tentando ou ficar antenado, ou interagir com outros movimentos sociais. Então, a gente sempre ia se falando membros, né, do PVNC de uma forma mais geral, né? A Secretaria-Geral. Minha formação, tem isso, né? Formação que eu não falei. Eu, assim como eu fui aluno em 98, ou 97, Nova Campina, eu passei para a PUC e comecei em 98 a fazer o curso de História, onde eu concluí em 2003. Ou seja, era bem...
bem agitadas as coisas, né? Que eu presenciei, que eu vivi. Bom, é Deixa isso. eu te perguntar uma coisa. Você falou de uma atuação mais geral a partir da experiência das finanças gerais, né? Da tesouraria geral do É, prédio. Até quando você Secretaria-Geral. participou disso? Então, fiquei um ano. Na verdade, eu fiquei acho que mais de um ano, que a gente acabou. Porque era eu e o Alexandre Nascimento. Acho que um ano e meio ou dois, por aí. Tá. E de que outras instâncias gerais você participou do PVNC? Então, eu cheguei lá em 98, que não deu muito certo, assim, porque não tem muito prosseguimento. A gente chegou a fazer uns seminários para ajudar na parte de seleção, né, inicial. A gente fez junto foi com a Mônica, que é lá de São João de Meriti, com a outra que eu esqueci. Enfim, a gente chegou a tentar montar um seminário para as pessoas, para a gente discutir, né, critérios de seleção para o PVNC, né? Então a gente chegou a fazer isso um ano, no segundo ano, mas eu não lembro certamente direito, porque a gente acabou não prosseguiu, né? Mas eu ainda não estava ligado diretamente à Secretaria-Geral de Tesouraria-Geral, não. Márcio, a gente também tentou fazer algumas tentativas de. Que não foi bem tentativa, a gente realmente fez um boletim. Devido às dificuldades de fazer um jornal, a gente soltava uns boletins, né? Frente e verso mesmo, mas era direitinho, com título, numeração, a data, falando de coisas ou que estavam acontecendo, ou que resumos sobre que tinha acontecido numa assembleia, por exemplo, ou questões lá que todo mundo sempre estava muito preocupado, questão das bolsas, ou que isenção de vestibular, que é um grande debate que a gente teve que enfrentar ali no final dos anos 90 e começo de 2000. Na verdade, esse era quando a gente olhava para as universidades, para as universidades públicas, talvez esse fosse um debate muito mais forte do que processo de cotas, né? Porque as cotas elas vieram de repente e muito rápido, né? Não era não era uma coisa que estava na ordem do dia realmente no finalzinho dos anos 90. Mas quando ela chega foi um rastilho de pólvora. Apesar que assim, a gente já tinha enfrentado a situação da isenção um pouco antes, né? 2 anos antes, no caso, tipo 99, por ali, né? Que ajudou bastante eu acho, né, mobilizar, né? Porque, bom, enfim, antes que eu continue, mas mais ou menos por aí, ou seja, a gente acabava fazendo um pouco de cada coisa, né, na verdade. Sim, Um sim, com pocão, né, de cada certeza. coisa. Antes, Teve também ajuda naqueles seminários também, a gente chegou a ajudar a fazer, né, seminários de formação, eu lembro que teve um lá em Nova Iguaçu, a gente conseguiu um espaço, né, aí isso você já estava participando também. A tela ficou. é, você estava falando dessa questão da isenção, né? Que a primeira luta, então, nesse contexto da relação com as universidades, foi para conseguir as isenções, é isso? Sim. Ah, E o que você lembra disso? então, por exemplo, um dos casos mais gritantes, né, que a gente tomou conhecimento, foi em 99 mesmo. A gente tomou conhecimento porque tinha um advogado chamado Cleto, que ele participava, não participava do PVNC, mas ele participava de um pré-vestibular comunitário. Não lembro agora qual é a inserção que ele tinha, mas ele resolveu entrar na justiça porque ele começou a ver umas coisas bem bizarras em algumas universidades, bom, vou dar aqui o exemplo da Unirio. A gente sob contato porque a gente procurou ele, porque ele estava sendo bastante divulgado na imprensa, e aí a gente procurou ele até para ajudar. No caso, eu, Márcio, Cadu, que era fazer direito lá na PUC, as pessoas
Alexandre acho que também deve ter tido contato com ele, o Freira V. Então. A Unirio. Unirio, ela era, nem parecia uma universidade pública, né, na época, porque não tinha processo de aberto, né, para pedido de isenção. Ela mandava um comunicado para a diretora de escolas públicas para o diretor indicar 2 alunos, né, para receber Gente. isenção. Se a direção não indicasse, eu também a gente não lembro se eu cheguei a ver a quantidade de avisos, digamos assim, né, que ela mandava, né? Então, talvez nem fosse para um aviso amplo, né, para todas as escolas. Para algumas Era uma escolas parada. específicas, né? É, em alguns casos, o problema era mais em percentual, porque, por exemplo, às vezes eu lembro que a UERJ tinha, sei lá, menos de 30% das isenções, dos pedidos de isenções atendidas, o que era bem assim estranho, incoerente. Algumas universidades elas tinham esse problema realmente de ter clareza sobre os critérios para selecionar, porque a questão dos documentos. Algumas eu acho que nem eram tão problemáticas como, por exemplo, a UF. Eu posso estar errado agora, mas porque ela também dava, porque eu tô falando isso porque também eu pedi isenção da UF em 97. Eu lembro que ela dava 100% ou 50%. Aí tinha um monte de documentos, então talvez ela realmente fizesse uma avaliação bem detalhada. O FRJ eu não lembro se ela tinha alguma questão, se a gente. E nem a rural também, mas no geral, os critérios eram muito. As formas, acho que eram muito mal. Não, melhor, não eram. ah, é, Padronizadas, né? pode ser isso. A gente não tinha muita certeza, não tinha muita clareza. E aí, por isso que entrava na justiça quando saía a listagem de pedido de isenção. Uhum. Eu lembro que chegou a ter a gente chegou a participar de uma manifestação que foi praticamente puxada pela a gente, apesar de ter sido meio que provocada pelo Davi, lá da UERJ, na UERJ. Sendo que o Davi tinha feito um acordo lá com o pessoal da seleção do vestibular e não tinha avisado a ninguém do PVNC. Aí o Davi já estava naquela situação meio ambígua, né? Tensa. Fora. E a gente acabou, a gente que eu digo, isso foi em 99, que a gente, final de 99. Eu, Márcio, Simone, não, vamos para lá tal dia, na UERJ, porque ela deu tão pouca isenção. E aí a gente ficou lá, né? Tipo, manhã e à tarde. Eu lembro que a Simone chegou aí lá no lugar e o tal do Paulo. Paulo não, como é que é o nome do cara? Era um branco gordinho, esqueci o nome dele. Fábio. Não, enfim, vou lembrar agora o nome. Aí ele jogou na cara, por exemplo. Talvez a Simone ela possa falar até melhor, né? Porque a gente ficou lá embaixo tentando segurar o povo, porque o pessoal do DSE também queria que a gente entrasse dentro da UERJ, mas a gente não era aluno, aquela coisa toda. Aí o cara falou, mas a gente fez um acordo com vocês. O acordo seria tipo, a gente vai dar isenção, vai ter um lance assim, a gente vai priorizar o pessoal que é de pré-vestibular, e aí não vai entrar na justiça contra a UERJ. Eu lembro dessa Só situação. que isso, tá. O acordo foi com o Davi, não foi com a gente. Essa não jogou na cara dele, não. O acordo com a gente fez, não. Comigo. E aí, porque assim, ele não tinha nem a menor noção de que o PVNC tinha buscava, né, uma organização, buscava uma reunião de representação, existia assembleia, existia toda aquela parte lá, mas de movimento, né? Apesar de burocrática, era de movimento. Uhum. Então, assim, eu lembro também em 91, talvez, ou 91, 2000 ou 2001, eu participei de uma mesa para falar sobre a questão do vestibular, sob o ponto de vista deve ser 2001, sim, do ponto de vista dos pré-vestibulares comunitários. Inclusive o Alexandre também estava na mesa, só que no segundo dia. Eu fui no primeiro dia na questão da isenção e o Alexandre Nascimento foi no segundo, que era a questão mesmo do vestibular em si, né, das provas, de Esse relação aqui tu candidato foi vaga. onde?
Não, essa não foi na UERJ. Foi na. Cara, acho que foi na UF. Se não me engano, foi na UF. Eu lembro que eu sentei com membros da comissão do vestibular de todas as universidades, da Unirio, da UF, né? E aí eu fiz uma pegadinha, pegadinha não, eu dei um jeitinho de falar pelo primeiro, porque eu também tinha o Renato Ferreira, da Educafro, aí eu dei um jeitinho de ser o primeiro a falar, porque eu ia ser praticamente o último, porque as comissões de vestibular iam começar a falar e depois a gente ia falar por último. Aí eu pensei por uma coisa de muito movimento, né? Estratégia. Eu sei. É, aí eu disse que tinha que ir embora mais cedo, aí detonei, esculhambei todo mundo. Falei da Unirio, saí citando números. Falei, tu lembra, né, que eu lembrava um monte de número, porcentagem, comparação, era comigo mesmo, né? Tava tudo na cabeça. Nossa, eu esculhambei todo mundo. Eu listei, eu já tinha listado, eu listei uma a uma. Pá, pá, pá. Fui batendo em todo mundo. E não fui embora depois, né? Disse que Claro. o cara ficou puto comigo, né? Da mesa. Aí eu né, acabei dando o tom lá do negócio, que as outras comissões de vestibular, a maioria dos caras também não sabia que essas coisas aconteciam. O cara meio constrangido, aí começaram a tentar. Aí foda-se. A gente estava ali, não estava ali para, digamos assim, para brincadeira. A gente também estava ali para Sim. contestar algo que era muito caro realmente a eles, realmente a universidade não estava ali criticando a universidade pública, desmerecendo. Na verdade, a gente estava querendo fazer parte dessa brincadeira. A gente estava tentando ajudar, digamos assim, a intenção dela de universalizar e aprimorar, melhorar o conhecimento para todas as classes e grupos sociais. Sim, eu lembro que quando eu fiz vestibular para a UERJ e para a UFRJ, né? E na UFRJ, eu lembro que todo mundo lá de casa fez, eu e as minhas duas irmãs, né? E só. Aí foi assim: uma conseguiu acho que 30%, 50%, sei lá o quê, e o restante não conseguiu nada. E assim, como que. Porque assim, tipo, se uma pessoa da família conseguiu, as outras não precisam de conseguir. Se todo mundo é pobre e ferrado, como que você dá isenção para um e não dá para o outro? Sabe? É, Porque não vai ter dinheiro do mesmo jeito, isso. né? É isso que a universidade não entendia. Eu acho que as comissões de serviço social, que eu acreditava que eram assistentes sociais e outros setores que faziam isso. A compreensão do social para essas instituições era muito reduzida, né? Sim, isso. Que é um Então, absurdo. e aí, assim, a gente tinha uma clareza, pelo menos muitos da gente, a clareza que o primeiro dificultador, né? Ou melhor, o primeiro dificultador é chegar a fechar, terminar o ensino médio, né? Sim, E aí, depois disso, é você conseguir realmente incentivo ou coragem, ou mesmo uma quantidade de informações para você entender por que e como entrar na universidade. Então, pré-vestibular, o PVNC e outros, ajudava nisso, né, nesse convencimento e a te dar informações. E com isso, né, por exemplo, com as aulas de cultura e cidadania, a questão mesmo do empoderamento para você se preparar para aquele segundo momento, já que, com certeza, a maioria das famílias não tinham condições e nem capacidade de realmente empoderar, né? Porque a maioria não tinha passado, não se sabe fazer a menor ideia do que era a universidade, o que acontecia lá dentro. sim. Então, o pré-vestibular também ajudava a cumprir esse grupo para poder fortalecer, digamos assim, ajudar, em alguma medida também servir também de autoajuda dentro da universidade, E porque domínio as também do capital relações. cultural, né? Isso, Dominar esse capital isso, cultural. isso. Porque, por mais que às vezes você não tivesse muito. Como é que se diz isso? Muita gente conhecida, de repente, no seu próprio curso, né? Principalmente o pessoal das exatas. Mas pelo menos você tinha alguém para poder trocar, se encontrar, alguém que você sabia que já estava mais ou menos na sua própria experiência. E muito por isso também acho que muitas pessoas acabam voltando no final de semana, ou alguns lugares à noite, né? De segunda a sexta, para dar aula, para poder. Que ao mesmo tempo que você está retornando, você também está se fortalecendo. Sim.
Aí, falando nisso, assim, no meu caso, eu também, além de professor de história, eu também ficava circulando prédios para a questão da aula de cultura e cidadania, né? Eu acabei criando alguns temas, por exemplo, questão racial, que era cultura e cidadania, questão da origem dos pés, tinha aquela coisa também da carta de princípio, que em alguns lugares eu fui, que também era até interessante, porque às vezes a pessoa pensa, a carta de princípio é uma coisa burocrática do pré, ninguém vai gostar, mas os momentos que eu apresentei para os alunos, assim, o pessoal ficou super interessado, que era também para poder falar, né, o que era o movimento, acabava me dispondo a fazer isso. Então, assim, o pré era tudo isso. A questão institucional, digamos assim, tem essas dificuldades do indivíduo e coletivas que a gente está suprindo, e as questões institucionais que tinham a ver com a universidade. O primeiro ponto era como pagar o vestibular ou como acessar a isenção, né? Já que os critérios nunca eram muito claros. Aconteceu essa situação de um advogado da gente não fazer parte, a gente procurou ele para poder fazer parte daquilo, não como para pegar, como é que se fala, ganhar fama com isso, né? Era mais mesmo para se entender aquela situação e entrar com nossos alunos. Tanto é que a gente chegou a fazer, publicar, né? Tal dia, traga os documentos. A gente fazia toda aquela, como é que se fala? Aquela... Pré-seleção, né? Não é pré-seleção, é triagem. Fazia a triagem, pegava. Ó, esse aqui tá tudo certo, esses documentos. Ó, aqui tá faltando documento. Esse aqui também tá faltando. Cara, não pode explicar, né? Ó, cara, olha só. O Cleto vai entrar na justiça. Tá falhando de novo. Mas é o dele. Ó, vai tal dia, em tal ano. Esse aqui tá faltando muito mais. Fernando, tá falhando. Então a gente fazia essas triagens para levar para o Cleto. O negócio. Aí é isso, assim, a gente tinha. E aí depois a gente foi enfrentando as outras situações que, por exemplo, as provas em si, né? Depois, assim, o debate das cotas me ajudou a entender que o maior problema nem era o vestibular em si, né? Mas uma relação candidato-vaga que tinha a ver com a questão das escolhas, né, de distribuição, que é limitado, né, a questão da verba para produzir essas vagas. E quando eu pessoalmente, quando eu compreendi isso, que por exemplo, assim, tipo, hoje em dia dá para falar desse jeito, mas recursos escassos, você precisa fazer um corte, e esse corte acaba se refletindo sobre as suas escolhas políticas de sociedade, né? O que a sociedade precisa ser, né? E, assim, não com essas palavras, mas naquela época, 20 anos atrás, quando eu mais ou menos compreendi isso, é que eu consegui realmente aceitar melhor essa coisa das cotas, porque as cotas, eu lembro que quando ela surge em 90, talvez no final de 98, 99, O final de debate, né? 98, O debate. final de, final de 98 foi uma proposta de um deputado que era para a escola pública. Anterro, Paes de Barros, não, acho que é esse, não. Vou tentar me lembrar agora, porque ele já faleceu, enfim. E aí, assim, não era questão racial. A questão racial meio que foi. Ela entrou no debate de uma forma que nem um foguete explodindo a porra toda, principalmente aqui no Rio, porque ela veio na questão lá do governo também, né? Tinha a ver um pouco com o governo Garotinho, né? Naquela Você época. acredita que era Primeiro com a vice? questão. Aquela primeira questão de escola pública, e aí depois veio aquela coisa que era 50%, aí depois veio 40% para racial, né, para candidatos negros, e aí ficou aquele debate sobre a sobreposição, como é que ia ser. Então, foi tudo muito. E aí a UNB, que no caso também fez a sua escolha foi em 2001, né? Foi a primeira universidade a fazer uma eleição interna, né? Que foi meio assim interessante, acho que era até um modelo melhor do que por lei direta. E aí a gente foi meio que sendo sugado para esse debate, né?
Então, na verdade, nunca deu para a gente conseguir realmente amadurecer ou debater a questão em si do vestibular das provas. Mas acho que porque também a questão das cotas era mais. Não é que era mais fácil, mas ela também porque ela era mais apaixonante, né, digamos assim, né? Ela era uma coisa que mobilizava opiniões, até as pessoas que tinham opinião um pouco vagas e rasteiras queriam opinar, então ela virou tipo, eu acompanhava todas as notícias, né, clipinho educacional, não tinha uma semana que não tivesse pelo menos 3, 4 artigos pelo Brasil falando das cotas, mais especificamente para candidatos negros. Virou um debate nacional, Foi né? uma interessante. Isso. E a gente acabava sempre sendo citado, né, o PVNC como um grupo que estava, assim, para todos os lados, né? Os caras que achavam que não tinha que ter cota citavam a gente, dizendo que, tá vendo, não precisa, é só a sociedade se organizando e tal, os alunos eles vão pela iniciativa, vontade própria, não sei o quê, blá, 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 aquela coisa toda. Aí tinha realmente o pessoal a favor, que citavam a gente também como um grupo de pressão que estava pela mudança do vestibular, pelo enegrecimento, blá, 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 aquela coisa toda. Então a gente servia para o gosto, né, de todos os lados, enquanto a gente também estava tentando debater internamente, porque a gente sabia que tinha muita gente dentro também não era favorável, porque a maioria do nosso movimento, na verdade, era pessoas que nunca tinham participado de um movimento social. Então, eles tinham uma ideia bem pontual, digamos assim, bem pragmática de entrar na universidade e melhorar a sua condição ali, arrumando outro emprego, fazendo e tal. A partir das aulas de cultura e cidadania e das assembleias e tal, a forçação, a gente forçava esse aluno a ampliar os horizontes dele sobre a sociedade, não ficar só pensando na sua ótica do próprio umbigo. Para Então, alguns. Fernando, deixa eu te perguntar só uma coisa sobre isso. Eu tenho uma questão, que é como os ativistas do PVNC se educaram para reivindicar as ações afirmativas. Aí, assim, pensando de forma mais ampla, porque você. Aí, Certo. assim, uma pergunta: você acha que reivindicar isenção no vestibular era uma forma de reivindicar um direito específico, né? Assim, a pobreza nos dá um direito específico, entendeu? E porque assim, a questão que eu coloco é assim, é, o que eu quero verificar é como que cotidianamente e você começou a falar sobre isso agora, há uma atuação do próprio movimento para educar as pessoas que estão no movimento, seja como pessoas que estão ganhando o benefício de estudar, né? Que é a ideia de ação afirmativa, né? Entre aspas. Você está com o benefício de estudar aqui nesse pré. A gente está fazendo isso de graça para você, te dando isso de graça. Ou também de reivindicar esses outros direitos, né? Que é de entrar na universidade, de ter o direito de entrar na universidade. Você acha que existiam coisas que eram feitas cotidianamente para as pessoas compreenderem que aquilo era um direito dela? Aí você começou a falar um pouco sobre isso. Eu acho que você está usando termos comuns hoje e que a gente não usava naquela época. Sim. Por exemplo, essa coisa do benefício de estudar aqui de graça. Não existia esse negócio de benefício ou privilégio, que hoje é muito comum, que às vezes me dá até uma certa eu também não gosto. É uma urticária assim, meio puta que pariu. Não é benefício, não era benefício. A gente estava tentando, como é que eu vou dizer, buscar uma sociedade mais justa. Então, como é que você faz isso? Você faz isso na prática. Você não era aquela ideia bem que eu não sei como é. Às vezes me parece meio que se perdeu, porque no seguinte sentido, se você quer mudar a sociedade, você vai localizar alguns pontos frágeis que precisam ser mudados, e aí você vai criar uma estratégia, uma tática para atacar aqueles pontos frágeis para poder ampliar ali digamos assim, igualdade, liberdade. Movimentos sociais, Isso.
e o ponto principal, acho que do pré e de outros movimentos sociais, é a questão da fraternidade, que muitas vezes é esquecida. A gente está fazendo. Porque assim, porque teve aquele debate, porque tinha que ser só pré para pessoas negras. Mas aí, o pré-vestibular para negros e carentes, sem que, assim, eu não, até hoje ela foi meio que bom, porque dava um norte, dava um encaminhamento para, digamos assim, para a sociedade como um todo, dizendo que o debate não era só Raça e da... classe, né? Isso. Por mais que ficasse às vezes confuso, essa dificuldade de encaixar as coisas era bom para provocar o debate. Era mais ou menos isso. Por exemplo, lá em Pavetá, a gente fazia um critério de corte não, de prioridade, digamos assim, quando duas pessoas estavam em igual posição, digamos assim, classe, né, digamos assim, de renda, a gente dava prioridade para o candidato que era negro. Então, era sempre um debate. E aí a gente vinha, no caso, com números IBGE, ainda mais depois de 2000, né, que as coisas estavam muito... Então, assim, as pessoas iam sendo convencidas a partir do debate, dos números, e não porque... não dizendo que o objetivo é acabar com o privilégio de um... Tudo bem, acabava sendo elite, grana, branca, mas a partir de uma atuação prática, né? A partir e também do enfrentamento, e até reconhecendo as nossas fragilidades, as nossas contradições. Ao reconhecer a fragilidade e contradições, a gente acabava também chamando, cara, olha só, a gente também precisa de alguém aqui para ajudar na coordenação, abrir o pré 7 horas da manhã, vai ficar, você pode ficar só de manhã, beleza, mas à tarde, o cliente tem que ficar, mas eu não sei dar aula, não, mas tem coordenação, tem isso, tem aquilo, tem o Xerox, tem sei lá o quê, e por aí vai, assim, é uma chamada à prática, né, eu nunca me via como. Eu nunca imaginei falar com alguém que você está sendo beneficiado porque nós estamos aqui. Né? Não, eu nunca lembro, não lembro de alguém que tenha usado esse termo, né? Sim. De colocação, sei lá. E ao mesmo tempo como eu vou dizer? A gente não falava necessariamente de privilégio. Eu não lembro de falar privilégio branco. Eu não lembro de falar. A gente fala de desigualdade, a gente fala da dívida, a gente pode até falar falava de dívida histórica por causa da escravidão e do racismo crescente pós-abolição. A gente falava de dívida histórica, mas não de combater o privilégio branco. Sabe? É como se a gente não individualizasse, a gente tentasse ampliar o máximo possível ali. Porque, assim, era muito comum eu ter alunos dentro de sala de aula que eram, por exemplo, eram cotas para negros. E quando a gente jogava o debate, o cara continuava. Mas ele ainda estava ali, ninguém expulsava ele, ninguém assim ia ridicularizar o cara, porque no final das contas tinha esse objetivo também da questão lá que é pré-vestibular, né? Muitas vezes o cara acabava sendo ganho no debate, ele acabava cedendo em alguns pontos, reconhecendo o outro, relativizando. Só que tem Você acha tudo bem então que o debate educava? educava no sentido de melhorar a quantidade de informações e conhecimentos e percepção sobre a sociedade, né? Sobre o que na prática precisava ser mudado, assim. Sim. Bom, é mais ou menos isso. Deixa eu te perguntar, eu tô terminando já, tá? Peraí. Nossa, rapidinho, né? Porque você também tem reunião, né? Não, é porque também eu fico achando que tu tem teus horários também. Eu queria fazer. Não, Tá eu tranquilo? tô de boa. Tá. Olha só, eu queria. A gente já falou disso no geral, mas acho que talvez a gente pudesse voltar para essa questão. Que é. Você acha que existiram estruturas de oportunidades políticas nessa transição dos anos 90 para os anos 2000 que favoreceram a atuação do PVNC na esfera pública, reivindicando esses direitos? E se você acha que existiram, que estruturas você citaria de oportunidades políticas? O que aconteceu
entre os anos 90 e os anos 2000 que favoreceram a atuação do pré-vestibular? Se você acha que existiram, né? Assim, existia uma demanda reprimida, realmente, para não necessariamente só para a entrada no vestibular, mas a demanda reprimida na questão do ensino médio, Uhum. né? A partir de 94, com a questão, por exemplo, criação de Fundeb, Fundef, ensino fundamental. Bom, de qualquer forma, a ideia de que você criaria um fundo que daria para os estados e municípios verba para a construção de escolas, para mudança, tinha também aquelas campanhas, né, da questão da alfabetização. Eu estou falando da época do governo do Fernando Henrique Cardoso. Uhum. Apontou a educação como algo precioso, né, relevante, como acho que talvez nunca tivesse sido feito no Brasil. A gente tem que reconhecer isso. Então, assim, apesar que, assim, em outros momentos, claro, o movimento negro também, o próprio TIM, né, o Teatro Experimental do Negro, tinha o curso de alfabetização e tal. Uhum. Então, como eu acho que grande parte do movimento negro sempre ficou olhando para a questão da educação como uma fonte aí de melhoria, né, de mobilização e tal. E aí chegou o momento que o ensino médio crescendo, as pessoas, né, passando, né, aumentou também a demanda real por entrada na universidade, fora que a sociedade também começou a apontar dentro daquelas ideias mais liberais, né, sobre a, a sua inovação pessoal, né, via educação. Então, assim, então tem um contexto. Eu não sei se hoje em dia isso seria tão forte, porque muita gente hoje tem aquele discurso de que não precisa fazer universidade para você aprender coisas e ganhar a vida, Uhum. sabe? Que você tem que testar mais do que ficar sentado lá, lendo, estudando, burocraticamente. Mas para a gente naquela época era uma coisa muito clara, né? Essa necessidade de você não parar os seus estudos ou pelo menos sonhar, né, em continuar fazendo uma faculdade. Agora, quanto à questão por que surgiu o movimento negro, acho que você já estudado, já visto, que parte considerável de uma juventude, né, que tinha participado principalmente em comunidades de teologia da libertação, né, ligadas, estavam fazendo um processo meio, talvez, de transição, uma figura marcante desse momento aí é o Frei Davi, que ele em algum momento ele percebeu essa coisa na sociedade como um todo, essa revalorização da educação, né, da continuidade do processo de educação, e vem com essa coisa do pré-vestibular comunitário popular, né. A gente também tem que lembrar que tinha muita gente voltada para essa coisa já desde o final dos anos 80, né? Desde, tipo, sei lá, desde 85, né? Aquela coisa dos diretas já mobilizada para se enganjar em coisas coletivas, para poder Uhum. dar outro caráter para a sociedade, né? Sempre com aquela coisa da igualdade, das melhores condições de vida. A própria Baixada Fluminense tinha, né, um histórico de alguns lugares com associação de moradores também atuantes. E isso também, acho que isso facilitou muito, porque muitos prédios funcionavam em escolas ou associação de moradores. Tinha como é que eu vou dizer, uma disposição das pessoas realmente acreditarem, né, em projeto coletivo. A gente ainda também, a gente ainda não tinha passado pela, como é que eu vou dizer? Pela ideia que você tinha que construir uma ONG ali em 97.
Já existia ONG, né, de caráter social, mas ainda não era tão disseminado, né? Ainda ia demorar mais um tempinho para as pessoas acharem que eu posso fazer movimento social e conseguir verba para poder tocar e gerar, funcionar como se fosse um emprego. Então, tinha muita gente que pensava a atuação social como tipo uma doação, né? Como um ir, uma participação, e fazer a história, a mudança acontecer. Pro bem e pro mal, né? Acho que a gente também pode ter perdido um monte de possibilidades, porque também as coisas mudaram ali um pouco, né? Depois de 2000 e, sei lá, depois de 2002, né? Que foi a eleição do Lula, foi isso, né? Sim. O que acabou se abrindo mais para certos movimentos, para certas configurações e reconfigurações, né? Porque a gente acabou vendo alguns movimentos sociais virando uma coisa meio ONG. O Pré continuou com uma coisa mais voltada para o voluntariado, né? Que é o debate sobre quando o movimento social, entre aspas, vira Estado, né? Como é que se ele Sim. vira ou não, né? Então, Isso. Inclusive, assim, a gente acabava tendo um pouco de, às vezes, né? Às vezes, mas, digamos assim, status, né? Nos outros movimentos sociais, porque a gente não fez, não tentava fazer essa transição para ONG ou qualquer coisa cooperativa, né? Eu era até um deles que achava que a gente não tinha que se transformar, né, de virar institucionalizar, né, que era esse debate que se fazia, né. Mas ao mesmo tempo, a gente parece que a gente às vezes mais corria atrás dos setores do movimento negro, né, tradicional, do que era do que era procurado, né. uhum. Gente, eu às vezes não é que eu me ressentia, mas às vezes eu ficava intrigado, porque era para a gente ter sido meio que adotado, né, por vários segmentos antigos, né, ou figuras, né, do movimento negro, porque eu acabava indo em um monte de reuniões, tudo quanto era reunião, que às vezes tinham militantes, né, do movimento negro antigo, eu lia muita coisa também, buscava tudo quanto era livro, cartilha. Mas a gente, sei lá, a gente tocava as coisas na medida do possível, né? A gente chegou a ter mais de 46, né, núcleos em vários pontos aí né, do Rio de Janeiro, né, Baixada Fluminense. Mas essa questão, assim, pensando. Porque o PVDC não pode ser visto só como um movimento negro, né? Eu acho que esse Não, foi um grande. Que é a questão da interseccionalidade. A gente estava interseccionando num sim, contexto que a gente não sabia como que o conceito operava, né? certo. Não é Isso, isso? Então, isso. interseccionalidade, no caso, interseccionar raça e classe, era uma. E tem um debate de gênero que eu não vou nem entrar, né? Porque Certo. é interessante a É, gente pensar que poucas mulheres falavam pelo pré-vestibular. Mas aí é uma você outra acha? discussão que eu não vou dar conta Ah, nessa pesquisa. Mas eu não, olhando. eu não acho, não. Eu acho que até tinha mais mulher falando do que homem. É? Mas É. nos espaços públicos? Não sei. Mas Fora do PVNC? é isso. É Como, para tipo, falar para a sociedade civil em geral, e não dentro do PVDC. tá. Entendi. Mas assim, você falou um pouco de como, no contexto de atuação, na década do surgimento, né? O papel do Davi, de como ele percebeu algumas coisas, o contexto da sociedade econômica e social dos jovens que estão saindo do ensino médio e também, de certo modo, uma escolarização maior da população brasileira que vai desaguar, né, nessa demanda reprimida pela universidade, num grupo social que nem imaginava o que era uma universidade, né? Foi Isso. mais ou menos isso. É, Agora, eu queria ouvir de você, se você né, tem condições de ajudar, pensando. Aí tá, então isso. Aí a gente está no pré-vestibular, tá no PVC.
Mas e o PVNC enquanto movimento social na sociedade civil? Você acha que teve estrutura de oportunidades políticas que deu essa visibilidade para o PVNC e esse protagonismo para ele na sociedade civil? Porque são coisas diferentes, né? Me parece que a gente que militou tem duas dimensões. Uma dimensão da militância no núcleo. Sim. E dentro do movimento, né? Então, tem o militante do núcleo. Teve gente que nunca saiu do núcleo. Isso. Tem o militante do movimento, né? Sim. Que está nas assembleias, que está nos conselhos e que está nas relações, nas festas, né? Organizando evento. E tem a militância para fora do pré-vestibular, né? Que é essa parte que eu quero entrar agora, que é essa militância com as outras instituições e com a sociedade civil no geral. Você acha que teve algumas situações que ocorreram que favoreceram a atuação do PVNC e até mesmo de outros pré-vestibulares, no caso da Educafro, nesse contexto, final do 20, início do 21? Você consegue identificar situações que ocorreram na sociedade que favoreceram a atuação do pré-vestibular ou prejudicaram? Você até falou agora da questão do processo de institucionalização dos movimentos sociais no governo Lula. Então, esse me parece que foi uma coisa que aconteceu. Houve ascensão de um partido que muitos militantes eram signatários e quando esse partido ascende socialmente, sobe ao poder um grupo de movimento. Vários líderes dos movimentos sociais sobem ao poder. E uns optam pela institucionalização. O PVNC não optou, né? Então, essa foi uma oportunidade política que aconteceu e que a gente fez uma opção. E temos o resultado dessa opção, né? Você tem lembrança, você consegue identificar nisso que eu estou falando, de outras situações que o PVNC vivenciou de oportunidades políticas? Sejam positivas, que a oportunidade política pode ser uma crise ou pode ser uma vantagem. Assim, quando da criação, por exemplo, ProUni, eu lembro, no caso, quem pode dizer melhor isso é o Márcio Flávio, que ele chegou aí para Brasília. Tem umas reuniões lá que eles chegaram a fazer para poder debater essa reconfiguração de um monte de coisa que estava acontecendo, né? Aí tem o Enem, apesar de ter sido criado na FHC, mas o Enem era meio que junto do ProUni, que acabou sendo convidado, tinha reunião lá no MEC, foi até mais de uma vez. Teve uma outra reunião também sobre o pacto ele tentava fazer essa coisa com vários movimentos sociais. O Márcio e o Flávio acabavam indo para lá, né? Teve essa preocupação, como eu já citei, né? Quando as universidades estavam tentando melhorar o sistema de isenção. A gente também foi convidado, aí, no caso eu participei na mesa. Teve também, aí você me falando assim, me lembrou uma coisa que pode ter sido não só era uma crise, mas ao mesmo tempo era uma tentativa de definição, né, do que era pré-vestibular comunitário, porque tinha um debate, agora lembrando assim, tinha um pré-vestibular comunitário e tinha um pré-vestibular alternativo. Isso. Por exemplo, aquele lá da USP, da Politécnica, que era mais tipo alternativo do que comunitário, porque cobrava mais caro, já era bem mais, digamos, era um caso mais empresarial do que um recorte. E aí tinha aqueles outros lá que estavam tentando até virar uma coisa mais tipo ONG, tipo aquele da USP, né, que era do Movimento Negro, qual era o nome da Mafuane? A Mafuane não era da Poli? Era da Poli. Não, era aquele que tinha um que era da... de consciência negra, né? Isso, do de consciência negra. Eu lembro que quando a gente fez aquele encontro nacional, tipo, segundo encontro nacional de pré-vestibulares, que foi aquele em Nova Iguaçu. Em Boquetá. Não, eles forçaram, porque a gente estava tentando debater, eu lembro que a gente estava querendo debater mais a situação de proposta política, a questão das cotas, a gente queria falar de movimento.
eles já queriam fazer recorte. Recorte, porque. E aí depois eu lembro que a gente ficou sabendo que ia rolar ou já estava rolando, sei lá, um edital para financiamento. Então, na verdade, eles queriam conseguir uma definição bem clara que pudesse dizer que eles eram pré-vestibular comunitários, apesar de estarem recebendo verba. E aí, assim, obviamente, assim, e tinha um lance do auto-engrandecimento, né, da USP, né? O pessoal da USP é sempre aquele cuspe, né? Aquela coisa, né, pro alto, ele, é uma tristeza. E aí eles vinham com essa coisa também, né, de, digamos assim, se acharem, né? E apesar da gente ser um anfitrião, né, porque estava no Rio de Janeiro, depois ficou meio que nítido, porque aí a gente não conseguiu, isso foi talvez uma das frustrações da época, né? A gente não conseguiu fechar realmente uma frente, digamos assim, nacional, que pudesse ser meio parecida com, sei lá, MST e outros, né, coisas. Por mais que nossa questão educacional fosse bem pontual, né, que era o pré-vestibular, a gente podia também traçar algumas outras aproximações envolvendo a educação, mas essa momento, né, o momento histórico começou a mudar, como eu falei, né, a gente estava vivendo uma outra percepção, né, da atuação coletiva, né, social. Mas, assim, a gente foi bem, acho que, coisa assim, bem sincero, né, bem convicto que a gente queria discutir tema político no debate, porque acho que, o meio influenciava a nossa militância, que o meio que eu quero dizer essa coisa do dar aula no pré, abrir o pré, tá lá no bairro, sábado e domingo, às vezes a gente está muitas vezes com a família, a gente estava ali no pré, aquela coisa toda. Então a gente meio que se retroalimentava. Eu nunca deixei de dar aula ou tentar participar. Então a gente meio que era retroalimentado, sempre lembrando os objetivos iniciais, né? Eu vi um pouco isso. Obviamente que deve ter gente que pode estar olhando um pouco diferente, mas a gente, eu não sei, não sei como é que eu explicar, né? Eu acho que assim, a gente ajudou a influenciar muitos pontos, direta ou indiretamente, assim. Eu acho que essa coisa do ProUni foi uma proposta do governo para empurrando uma solução que a gente não pediu, porque passava pelo lado da privada. Mas depois eu fui convencido de que em alguns lugares pelo Brasil realmente não tinha faculdades públicas, né? Sim. E uma coisa você... Reúne, né? Lembra do Sim. Reúne? Que foi a ampliação das universidades. De certo modo, ele acabou contemplando também, porque o Reúne teve essa finalidade. Foi ProUni e Reúne. Que tem um monte de problemas, né? Eu estou numa universidade que foi criada com o Reúne, tem um monte de problemas. Mas o interessante é isso. O interessante é a gente pode debater os problemas. Antes não tinha nem como debater esses problemas, porque ela não existia a demanda, mas não existia a tentativa de você solucionar a demanda, né? É verdade. As mais de imprensa vinha muito por parte também do nome, né? Porque o nosso nome sempre foi muito atacado, questionado e assim, só que isso era bom também no final das contas, né? Era bom porque a gente não tinha uma solução, porque assim, a gente não vinha com uma proposta de solução da sociedade, assim, era meio que uma coisa mais dialógica mesmo, de provocação. Acho que a gente ajudou a forçar as pessoas a debaterem, mas o bom debate, digamos assim, né? O bom debate porque
não era um debate que nem mais ou menos acontece hoje em dia, que você tem que meio que finalizar, né? Aquela coisa do... Tu tem que... como é que é? É aquele papo do... Não vai conseguir refutar. Agora, peguei ele agora. Haha, ferrei ele, não sei o quê. Consegui. Aí eu tô É, lembrando de uma vez que a gente foi numa atividade, era uma manifestação no centro do Rio, no Castelo. Já ah, era nos anos 2000, provavelmente, com o negócio de cotas. Não vou certo. lembrar de. Não foi a gente que puxou, mas o PVNC foi. Aí passou ali no Castelo mesmo, perto do fórum. Ah, Aí teve uma mulher que falou que era contra as cotas, manifestando. Falou lá publicamente, assim, uma moça que passou perto de mim. Aí eu fui conversar com ela, né? Explicando pra ela o que eram as cotas. E ela falou assim: não, poxa, agora que você explicou, eu entendi. Agora eu não sou mais contra. Então acho que tinha muito isso, né? ah, sim, De explicar como era. Porque muitas das vezes os meios de comunicação não explicavam. E também tem questão de interpretação de texto, né? As pessoas, às vezes, um texto escrito, a depender de como ele é escrito, né? Você parece que tem má vontade da pessoa de entender e má vontade da pessoa que escreveu. sim, sim. E quando você fala com a pessoa, vai explicando com exemplos, é mais tranquilo. Então eu lembro que era uma mulher branca, acho que era do fórum, inclusive, eu expliquei para ela conseguiu entender. Sim. Eu lembro de ter ido em eventos, por exemplo, eu consegui irritar o reitor da época lá da FRJ, mas assim, eu consegui entrar, participar, poder falar, só porque eu me falar, não, eu sou PVNC, eu faço parte não sei o quê, a pessoa, tá, aí já, ou seja, havia um certo reconhecimento, tá, em Sim, alguns lugares, em alguns momentos, né, da possibilidade de... E aí, assim, eu falava também sobre questão racial, questão sobre questão negra, digamos assim. Ah, e como assim, eu acabava vindo sempre com um número, sempre estava sempre na ponta da língua, sempre estava bem antenado em vários tipos de debates. Eu nunca fui tentar, como é que se fala? Nunca, é que nem dia tem um lance de lugar de fala, né? Que é aquela na nossa época. cancelado, nunca foi cancelado. Isso, nunca fui cancelado dizendo que eu não estava no meu lugar de fala. Eu lembro disso quase aconteceu uma vez só no Congresso de Pesquisadores Negros, foi no Rio Grande do Sul. Acho que foi isso. Peraí, tentando me lembrar aqui. Ou foi no Maranhão? Bom, de qualquer forma, foi assim, tinha uma mesa que tinha parte histórica, mas era para debater a questão dos movimentos sociais, novos, antigos, não sei o quê. Aí eu fui tentar falar, e levantei a mão, aí fui um dos primeiros, aí o cara olhou para mim, eu achei que ele tinha anotado, mas aí passou já, sei lá, 7 pessoas, e nada o cara me chamar, aí eu fui lá, não, foda-se, vou lá. Aí fui lá no pé do Claro. ouvido dele, olha só, pô, tu me botou, não sei o quê, não, não sei o quê, lá insistia, porque só tinham 10 nomes, né? Só podia ser Aham. 10 nomes. Aí eu fui, tipo, 11º, né? E aí tipo, carne de pescoço. E aí falei, e aí eu cheguei lá, falei e pontuei lá 3 coisas, assim, rápidas, importantes, assim, que depois até outras pessoas comentaram em cima. É, assim, eu me sentia à vontade, na medida do possível, respeitando vários parâmetros e porquê. Eu nunca deixei de me dizer que eu sou branco. Sim, com Eu certeza. nunca tinha entrado numa neura, porque eu já vi colegas, às vezes, se entrarem na neura de tentar buscar antepassados negros, né, para Negros. justificar sua militância. Só que na minha cabeça estava claro que as coisas não eram de alto interesse. Sim, Você era não uma coisa estava. coletiva, não pessoal. Isso, isso. Sim. Isso É só conseguia. pessoal também, mas é um pessoal que é coletivo, né? É porque é mais coletivo, porque Sim. isso só foi possível, a minha abstração, digamos assim, por causa do lado do PVNC Nova Campina, porque tinha várias aulas de cultura e cidadania, tinha aqueles debates, Teve uma vinha formação, né? gente. E o cara, por mais que questionava uma outra coisa, o cara estava ali disposto
a trocar e vai e volta, aquela coisa, e você vai sendo ganho na participação. Eu fico sendo ganho entre as minhas necessidades e as necessidades mais gerais, em vários momentos, na maioria das vezes, as necessidades mais gerais teriam que prevalecer, né? E eu via isso... Fala. De algum modo é igual a identidade de classe, né? Por exemplo, a minha identidade de classe é da classe trabalhadora, né? Eu Certo. continuo uma trabalhadora ainda que tenha, ou seja, uma servidora pública, esteja no alto escalão da carreira do professor, não sei o quê, mas a minha identidade, a minha origem, eu não perco ela, Sim. entendeu? Tem gente que perde, faz a opção de... Então, por que eu É. voto na esquerda? Por que eu me preocupo com as questões dos trabalhadadores ou dos Sim. pobres? Porque mesmo que a consciência é que é a classe para si, né? É. Não é, eu tenho a classe comigo, né? Eu pertenço a essa classe social, no sentido cultural, político, social. Não é só renda, né? Eu acho que isso é Sim. muito interessante, porque É. de algum modo o pertencimento enquanto luta antirracista deveria de ter esse tipo de... Né? Se você está numa sociedade que é permeada por essa história, todos os cidadãos que vão se formando para refletir as relações raciais no Brasil, eles vão ter esse pertencimento, né? Essa identidade, né? De Sim. lutar contra, né? Sim. Eu acho que vamos botar assim, positivação, não, esse lado positivo que o debate gera, que é o repensar e o entrar, né, mais no seu passado, na sua existência, é muito importante, né? Porque senão você acaba vivendo por um idealismo completo, né? Que às vezes, sei lá, leva leva a lugares muito mais complicados, né? Eu não sei, eu vou falar uma coisa, obviamente você não me perguntou, mas não tentando ser determinista nem nada, mas eu às vezes acho que o contexto que a gente vive atualmente, se existisse ali nos anos 90, ia ser mais difícil para organizar, por exemplo, para vestibular para negros e carentes. Porque a própria assim, a internet, a forma como as pessoas se relacionam com as informações, com o conhecimento, é muito diferente, né? E muitas vezes, por exemplo, a pessoa pode ser, ela não é a favor a algo, mas ela não é necessariamente contra. Com a internet, você vai se municiando tanto de informações ou de opiniões não favoráveis, que quando você vai, você está totalmente contra. Sim. Eu fico imaginando, porque assim, imagina, a gente vai atrás, o que nem aconteceu lá em Nova Campina, que o povo trouxe um cara que era do arco-íris e uma outra que era no mesmo dia, né, militante, no caso feminista. E os dois falaram. Aí a nossa preocupação, isso já ajudava na coordenação, nossa preocupação era, caramba, vai ter um monte de alunos aqui que são da igreja crente, né, que a gente Evangélica, fala. católica. Que a gente falava que era crente. Ainda era mais, na verdade, os crentes mesmo, né, aquela galera assim, velho. Será que vai respeitar o carinha lá? Eu não lembro o nome dele agora, mas, cara, não, todo mundo respeitou, foi até engraçado, porque as pessoas às vezes fazem até as meninas que eram crentes queriam fazer perguntas pro cara, meio rindo, meio sem graça, assim, mas tentando fazer. Então, assim, foi tranquilo. Agora, imagina se a gente. Que a gente falou antes, né? Vai vir na aula tal, não sei o quê. Sim. Aí o cara ia passar a semana toda se preparando pela internet, lendo um monte de coisas e tal. Ou mesmo ali na hora que o cara tá falando, o cara ia lá ficar olhando ali rapidinho. Ou seja, para virar o quê? Um campo de batalha, em vez de uma troca, Um troca uma, mesmo de informação, né? uma aproximação para entender o lado a vivência que ele estava e queria relatar, e ela também, na verdade, mas é porque ele Sim. ficou mais focado em cima dele, ele também trouxe os materiais lá, que era sobre a luta contra a AIDS, aquela coisa toda. Então, assim, fora também o nome, eu fico imaginando se de repente, atualmente,
o cara ia entrar no vestibular, no PVNC, e aí depois ia ficar consultando como ia ficar criticando o negros e carentes. Porque teve um momento também até que o carentes ficou mais sendo mais criticado do que o termo negro, né? Também. Ah, e, O que você está e, dizendo é que. Porque uma coisa é ter o debate, né? Porque dentro do ah, movimento social a pluralidade muitas das vezes é muito grande. E o que fica para fora do movimento social é uma coisa, o que está para dentro é outra coisa. A questão é que você está falando assim, é como que hoje, na contemporaneidade, a gente lida com o debate e como no passado se lidava com o debate, né? Você está falando sobre é, isso, né? isso. O, o debate hoje em dia é menos ah, sobre comparação e E troca, se elevar diante disso, né? E do que mais sobre cancelamento, né? fortalecimento de barreiras Sim. entre, entre o grupo. Talvez seja por isso que a gente às vezes vê alguns tipos de discursos, que eu não estou participando, obviamente, de militância, mas às vezes eu vejo que tem alguns discursos contra as cotas, né? Com argumentos que a gente achou que já tinha sido superado, né? Uhum. Para a gente estava superado, assim. Às vezes eu fico pensando assim que daqui a pouco a gente vai ter que tentar voltar a criar ambientes para o debate, assim, de novo. Só que é daquele jeito, daquele modelo plural, que aí senta todo mundo aí. Pode ser branco, pode ser negro, pode ser Uhum. é, o mais ou menos, né, o pardo, né? Pode ser Uhum. mulher, homem, velho, novinho. Senta todo mundo e vamos lá. Vamos conversar, né? E não dá para fazer isso, né? Porque a internet, ela não e rede social, ela não possibilita essa troca que a gente teve, né? E também, ao mesmo tempo da troca, é aceitar que existem contradições, Sim. existem divergências que a gente não vai conseguir realmente superar totalmente. A gente vai batalhar contra elas, né? E não necessariamente não tem ninguém tem a fórmula, né? Mas você não acha Exata. que também pode ter tido gente que saiu, tipo assim, era contra algumas coisas e saiu? A gente não tem como saber, entendeu? Ah, Ela não não, foi pro claro. enfrentamento, ela reduziu, saiu e acabou. Porque Isso é uma das coisas verdade. que eu fico pensando é isso, né? Claro que não dá mais pra fazer isso, como recuperar essas pessoas, mas tanto que no questionário que eu mandei, uma das perguntas que eu coloquei era: você fez o vestibular, né, e passou, fez a universidade a partir da inserção no pré-vestibular? E poucas pessoas que responderam não. Na maioria das pessoas, as pessoas estudaram, né? Até insisti para duas primas minhas que estudaram no pré da Rocinha, por exemplo, aí elas responderam o questionário, porque como ter sido participado né, de algum momento, de algum núcleo estudado, mas não ter passado na universidade. Ah, tá. Então isso é uma coisa que assim não dá mais, porque a gente não tem os dados, não tem as pessoas, mas que é uma coisa interessante de pensar, né? Ah, entendi. Mas é isso. Deixa eu te perguntar uma outra coisa. Você estava falando do Cleto, né? Lá no começo, que a gente estava conversando, você estava falando do Cleto. Você tem contato? Sabe de alguém que teria um nome? Sabe o nome dele todo? Alguma coisa assim? Eu posso tentar ver. Tem um colega que ele poderia ser uma pessoa interessante para também para você de repente Eu queria conversar com entrevistar. ele, né? O César, o nome dele é César. César. Ele fez direito na PUC, participou lá de pré-pilar, né, que era lá em Caxias, Aham. participou em algumas, era mais basicamente do pré, mas ele também estava antenado com algumas coisas. Ele tem bastante visão sobre essa coisa da atuação, apesar de às vezes ele ser meio pessimista. Mas eu lembro dele Ele atua no comentar direito ainda? Ele sobre Credo. atua como Sim, advogado? trabalha. Ah, Sim, ótimo. sim. Inclusive, ele tinha entrado num mestrado agora recente da FRJ, mas era sobre planejamento urbano, que até acabei ajudando ele num material. Então, depois, entre em contato com Talvez ele ele, por favor. saiba, talvez ele saiba algumas informações sobre. E na UERJ, você lembra de pessoas da UERJ que tipo assim, eu pensei em conversar com a Elielma, Ah, que
ela, né, entrou na UERJ, ela saiu da PUC e foi logo pra UERJ, então talvez. Renato tem a tese, eu tô conversando com o Renato também. Certo, Renato certo. Emerson. É, Aí eu lembro do João Batista. Lembra do João Batista da Cointer? lembro, Então, ele lembro. Tem, aposentou já da Cointer, isso. mas eu tenho contato dele. Eu até mandei mensagem pra ele, mas Ah, ele não tá. respondeu. Eu vou ligar pra ele pra ver se eu consigo É, conversar com ele. aí, Ele disse que aquele material que tinha lá das isenções, que geralmente era a Cointer que separava tudo, né? Lembra que era na Cointer que tinha tem, que entregar tem. Ele disse que jogaram muita coisa fora, Ah, imagino. né? Que não tem. Quando ele tava. Depois que ele aposentou, teve um funcionário que falou: João, você quer mais alguma coisa dessa época da Cointer? Porque vão jogar tudo fora. Vídeos, sabe? Coisas gravadas de atividades que a Cointer fez. Caramba, sabe? Aí, Merda. imagina. Eu lembro de ter feito participado lá de um curso lá sobre questão racial com eles. Eles organizaram um Eu curso. A lembro. Nilceia faleceu, né? Então. E tinha o Vieira Alves, né? Que era o sub-reitor, lembra? Depois que a Nilceia foi reitora, ele virou reitor. Certo. Ricardo Vieira Alves. Eu não sei se eu vou conseguir falar com ele, mas eu queria também ouvir um pouco a própria instituição, né? A UERJ, como foi para a UERJ Sim, sim. esses A, momentos, né? a, a Eliama sempre ficou mais como pesquisadora, porque ela é bem anterior a esse, enquanto estudante, no caso, né? Sim, Bem sim. anterior a esse problema, mas, obviamente, ela vai poder dar contribuições do ponto de vista É da instituição, né? enquanto professora, enquanto Isso, porque ela professora. foi, inclusive, do Proafro, eu acho, logo no comecinho. Então, Ah, nos anos tá. 2000. Então, provavelmente, os primeiros estudantes que entraram por cotas... Por exemplo, a Ellen, vou conversar com a Ellen semana que vem. A Ellen foi da primeira turma de cotista. É, Então, porque, né, para ver como foi esse cotidiano. Eu quero ver muito o cotidiano do... Né, e a Ellen, como vem do PVLC, então tem essa... Como é entrar na UERJ, forçando a barra para entrar, né? Porque... é. Aí é interessante porque acho que ela e outros, é uma geração que já entrou com a internet influenciando, né? Eu costumava brincar dizendo que ela e a Fabiana e outros parecia que faziam movimento de MSN, né? Porque, Ah, nossa, eles não paravam de ficar conversando o tempo inteiro. Eu lembro que essa coisa dos... Tinha a tentativa deles fazerem um movimento estudantil negro, né? teve o Enem, né? Denegri, né? Não, Teve. isso era Encontro Nacional de Estudantes Negros, Sim, sim. tentando organizar isso. Nossa, eles não paravam de debater via internet, né? E eu já Uhum. via, eu era super esquisito, porque, tipo, era normal você acabar uma reunião e ir pro bar, né, beber, Sim, sim. mas aí, no final das contas, você fala de outras coisas, né, também, né? Claro. Você zoava, e às vezes relacionamentos às vezes aconteciam nisso, né? De casais e tal. Ali não, ali era uma da MSN e ficava um lance assim, aí uma rede de fofoca, uma coisa muito louca. É, eu já via, obviamente que eu agora dá para entender melhor, mas já tinha essa tentativa, sei lá, de diferente, né, de fazer movimento social, né, de uma Sim. forma diferente, passando pela internet e rede social. Uma coisa, eu acho que, pelo menos, sei lá, no Rio de Janeiro, acho que o PVNC acho que ajudou também muito a aumentar, né, a autoclassificação das pessoas, né? Ah, Porque hoje em dia a gente vê, tudo bem que não saiu o censo de 2020, ainda está tendo, mas a gente vê uma gradual aumento, né? aham. Que até já ultrapassou, né? População branca, né? Sim. Esse reconhecimento. Eu acho que toda essa coisa aqui dos anos 90 e começo de 2000 ajudou também a esse auto-reconhecimento, sei lá, Sim. autodeclaração. Eu tendo a acreditar que a gente ajudou, não importando se o cara ficou no vestibular direto, passou para a universidade ou não. Aham. A passagem por vários dessas pessoas pelo pré, eu tendo a acreditar que tenha, sei lá, ajudado, né?
Agora, você falou uma coisa, Fernando, que assim, você faz uma fala meio que de, como dizer, claro, o PVNC hoje, do jeito que existiu nos anos 90 não existe mais, né? A gente tem o pré-PJ que funciona ainda, né? Sim, Acho que o Pilar é, funciona ainda também. não sei dizer. É. Eu sei que o PJ funciona, com certeza. Eu acho que o Pilar sim, porque uma das pessoas que me respondeu disse que participa até hoje. Então, tem aquele lá aqui de Nova Iguaçu, o da Vila Operária, Vila o Operária. Renato. É, Vila Operária. Eu acho que tem 3 pré-vestibulares que funcionam ainda, se eu não me engano, 3 ou 4. Mas a gente tem vários pré-vestibulares em outros lugares, né? Aqui no Rio de Janeiro acho que tem menos. Mas São Paulo, a Educafro, parece que tem pré-vestibular ainda, né? Não, tô por fora. E tem também o pessoal da Uniafro, que Hum, projetou uma liderança nacional, que é hoje o Douglas Belchior. Você sabe que ele vem do pré-vestibular, né? Ele Douglas, vou é ser o Douglas sincero, Belchior. Tu conhece a Coalizão Negra por Direitos? já ouvi falar. Então, a Coalizão Negra por Direitos é uma coalizão de movimentos sociais e organizações negras que tem um slogan bem interessante que é com o racismo não há democracia. E eles até teve um enfrentamento com o Davi ano passado, ano retrasado, com a Ah, morte é? com a morte do Beto, daquele homem negro do Rio Grande do Sul, lembra? Do Carrefour. Sim, A sim. coalizão fez um documento questionando o Carrefour, nananana. E a Educafro, junto com outras organizações de negros, resolveu meio que propor um acordo para o Carrefour. Isso Ah, gerou um é? pouco um estresse. Mas por que eu tô falando disso? O Douglas Belchior é um rapaz que vem da Educafro, ele foi aluno da Educafro, rompeu com o Davi, então ele não. E fundou a Uniafro, que a Uniafro é uma união de cursinhos pré-vestibulares, com força em São Paulo. E hoje é uma liderança do movimento negro. Eu não sei se hoje a Uniafro tem cursinhos ainda, mas o Douglas tem uma projeção, foi candidato a deputado federal pelo PSOL da outra vez, não ganhou, agora é de novo. E tem feito hoje o Quilombo dos Parlamentos, que é uma plataforma de candidatos negros e candidatas negras do Brasil todo, que se reuniu inclusive em São Paulo e é multipartidária, de esquerda, claro, mas é multipartidária. Então, só para a gente pensar que a experiência dos pré-vestibulares projetou lideranças, né, e tem projetado lideranças. Eu acho que a demanda para a universidade ainda é muito forte e outras formas de fazer militância surgiram, Sim. mais de forma de ONG mesmo, que a Uniafro é ONG, a Educafro é ONG. É isso, né? Fico pensando nisso, assim. É, eu, eu acho que assim, no caso do PMNC, a gente ah, bateu muito naquela tecla tipo, da não institucionalização, né, de não fazer essa passagem, o que também, assim, acho que talvez tenha prejudicado um pouco, não sei se é a continuidade, mas porque a realidade concreta pesa, né? Porque você chega um determinado momento quando você não tem mais tanto tempo, né, para se dispor, porque você tem que trabalhar, porque você tem contas a pagar, você acaba diminuindo, né, a tua atuação, Atuação. seja o tempo, seja a qualidade também da sua atuação. E tem o problema do movimento social de formar novas lideranças. A liderança, vamos pegar o caso do MST. O STEDB é uma liderança até hoje, né? Então, Sim. a liderança, as lideranças que surgem, as primeiras lideranças, elas às vezes precisam de continuar no movimento. Vão surgir novas, mas precisam de continuar no movimento. O problema é esse, né? Ou você se profissionaliza dentro do movimento, ou como é que faz, né? Mas o MST, por si só, ele já era um movimento que se autoprofissionaliza, porque a questão do acesso à terra Isso. aquele que conseguiu a terra Tem continua subsistência, né?
E continua ajudando o movimento, mandando recursos para aqueles que estão ainda não conseguiram, né, os tais assentados. Essas coisas ficaram muito claras para a gente, que tem aquela rede de cooperativas, e isso Sim, também me inculcou muito na época, porque o MST não era um grupo de voluntários, né? voluntários como a gente. A gente tinha uma institucionalização muito mais frágil Sim. do que eles, né? É, eu não sei, talvez assim, o Rio de Janeiro sempre foi, eu acho, né, que é muito mais servido também de instituições públicas, né, de universitárias, né? Talvez São Paulo, ela é muito mais tenso, A né? demanda é muito maior, né? É a população muito maior, a demanda é muito maior. Eu não sei se teria que ver também o contexto dessas lideranças, desses grupos. É, aqui no Rio de Janeiro, a Problemas sociais gente. do Rio também, né? Não, eu ia pensar outra coisa. Eu ia pensar assim, aqui no Rio de Janeiro, quando começa o PVNC, aquele momento que eu não participei, né, anos antes, 94, 95, 96, teve aqueles embates lá, onde grande liderança, né, que era o Frei Davi, falava que não queria institucionalização, e lá, mas ao mesmo tempo ele queria. No final das contas, depois, quando monta a Educafro, a gente viu que ele queria, mas ele queria se tivesse sobre a asa dele, né, Certeza. sobre o poder dele. E a rápida expansão do PVNC, né, de 1 para 4 no segundo ano, que aí depois virou mais de 10. Aí depois no terceiro ano virou, não, quarto ano virou 24 prés. Eu tinha todos esses números, né? De cabeça. Aí, assim, o rápido crescimento e a pluralidade prejudicaram processo de institucionalização, tanto de um lado como do outro, né? Daquela galera Uhum. menos, quer dizer, mais religiosa, né? O Davi, e os outros menos, com uma experiência de mais de movimento social, laico, né? Uhum. E aí é como se ficasse cravado na gênese, na identidade do pré, essa solidariedade pela solidariedade, voluntariado, sem Uhum. institucionalização. E aí, talvez, em São Paulo, quando o Davi foi para São Paulo, acho que foi em 98, né, talvez, lá em São Paulo ele já crava um modelo que talvez deve ter sido seguido pelos outros, né? Sim, É sim. um meio termo entre ONG e Voluntariado. núcleo, né? E voluntariado. Uhum. E aí, não sei, talvez tenha sido isso. Aqui no Rio, quando começou essa coisa mais institucional, começou por ONGs já consolidadas, como, por exemplo, lá na Maré, né? Que é Isso. o, Tem até o hoje, né? O SEAS. SEASME. Isso. Acho que tem até hoje. É igual a Steve Bico em Salvador. Então, aí eu lembro que Que foi quando com muita falavam. liderança política também. O Silvio Humberto ganha toda vez que é candidato a deputado estadual. E vai ser de novo agora. Ah, é? É. O Silvio Ah, tá. Humberto é deputado estadual há Mas bastante tempo. você falou Steve Biko, curioso. Eu lembro que quando falavam isso pra gente, eu achava, pô, sabe aquela coisa, até imaginava que era uma instituição enorme, foda e tal. Aí daqui a pouco, aí quando a gente ficava sabendo, não, é uma só, num É. local só, aí eu ficava, pô, uma só? Por que não cresceu? Obviamente eu não tinha informações, agora, assim, depois vai entender que, na verdade, eles nunca, pelo que eu entendi, posso estar errado agora, eles não tentaram Sempre foi uma promover. instituição só, tipo IPCN, entendeu? Eles não tentaram criar um crescimento exponencial, Não, né? não. Tipo, o Rio de Janeiro, aquela Não, loucura do Rio de não. Janeiro que Eu acho até que explodiu. teve um negócio, mas não foi a Steve. A partir do exemplo da Steve Bico e de outros pré-vestibulares como o PVNC, teve o quilombo, como que é? Quilombo educacional, alguma coisa assim. Que aí teve em algumas cidades lá do entorno, alguns bairros do entorno. Teve no Cabula, no bairro do Cabula, teve na ilha, na Ah, legal. Taparica. Mas a Steve Bico, ela começa ali no Garcia, né, um bairro popular, que é o bairro deles, eu acho que é no Garcia que começa.
mas hoje a sede eu acho que é no centro e é um pré-vestibular só, entendeu? Agora, tem outras coisas, tem projetos, eles têm projetos com várias empresas, vive de projetos. Eu E entendi. profissionalizou algumas pessoas. Eu fiz um Certo, curso em Brasília em 2001, representando o pré-vestibular, o PVNC, de políticas públicas para a comunidade negra, e um dos rapazes que fez o curso, que é o Lázaro Passos, ele era da Steve Bico. Então fui eu do PVNC, ele da Steve Bico e um rapaz do Sul, que era do Zumbi dos Palmares. Que eu acho que certo. existe ainda também, o pré-Zumbi dos Palmares. Então, que é esse modelo de ONG. E sem ser meio termo, igual a Educafro, porque Educafro é ONG, mas ramificou. A Steve Bico não. É, o Davi, né, ele tem a possibilidade de não precisar, como é que eu vou dizer? Alguns gastos, né, que geralmente o militante comum teria, né? Por exemplo, não tem filho, a família não depende dele, Sim. ele tem um lugar para morar, a questão da Tudo isso alimentação, influencia, isso. E a atuação profissional dele enquanto religioso também tem uma ligação com com isso. a atuação, então isso facilitava muito ali. E Eu acho que personalidade também conta, né, Fernando? Porque militância não é só isso, né? A pessoa em si, entendeu? Tipo, a performance, ou a questão carismática, isso tudo conta não, também. claro. Não, mas obviamente essa ter uma facilidade material, tendo esta personalidade, esses objetivos e uma facilidade material, esses três coisas juntas, nossa, E um é, contexto social, né? também, que tem apelo, né, que tem a Sim. escuta, né, que as pessoas vão, realmente, três fatores da pessoa e o outro conjuntural Uhum. ajudam muito. Eu lembrei agora também uma outro grande modelo, não sei se você viu, lembrou, acompanha, outro modelo que também divergiu dessa coisa dos pré-vestibulares, foi aquele do GL10, que foi que eu acabei ajudando, sem querer, eu acabei ajudando aqui no Rio de Janeiro, que tinha um braço, né, lá que era no CIED. Foi em 2002, 2003. Não lembro. O GL10 é assim, eles tinham um financiamento do Banco Real Hum. e de outras lá, e aí eles escolheram 20 jovens, e esses 20 jovens iam ser acompanhados, Ah, eu lembro. né? E aí tinha em São Paulo, e aí depois tentaram aqui também no Rio de Janeiro, mas quem é que. Porque assim, teve o primeiro ano lá, e aí no segundo ano, ou seja, a segunda turma lá, e fizeram uma primeira turma aqui no Rio de Janeiro, mas quem pegou foi o tal do CIED. Isso. Quem começou coordenando foi aquele carinha que era daquele site que até o Márcio fez parte. O O, Duda ou a Thaís? o, do- o, A Thaís, acho que foi foi a o Thaís. foi o Duda, foi o Duda, Foi o Duda? acho que foi o Duda. Não tem, qual era o nome mesmo do site que o Afirma. Márcio. Afirma. O Afirma. Era muito bom aquele site, adorava. É. Adorava. É, o nome é ótimo também, né? O nome, Sim. muito bom. Aí, tinha lá, então, assim, também tinham 20 jovens. Só que, por exemplo, lá no Gera 10 eles funcionavam na ONG deles, que eram eles pagavam professores, aí tinha ajuda de custo lá para os jovens, que aí eles se projetaram, né? Que é aquela coisa vou fazer fama, o Gera 10, né? Uhum. Fazer fama, pegando esses 20 jovens, acompanhando no pré-vestibular e depois acompanhando na universidade. Bem, eu acho que vem dentro daquele modelo norte-americano, né? Norte-americano. É. De fellowship, né? Que eles falam, né? Sim. Fellowship. Falando nisso, o cara até uma vez me convidou, uma americana, bem, enfim, deixa eu falar. Quase que eu fiz parte dessas paradas de fellowship uma vez, mas eu me recusei por causa do. Bom, aí então, aqui no Rio de Janeiro também, então eles. Só que aqui no Rio de Janeiro foi pior do que o GL10, porque eles pegaram o pessoal e colocavam no tal do GPI para ter aula. Hum. E aí pagavam o GPI. E aí, assim, deu uma merda, porque acho que só dois que passaram, o Reis, outros, todo mundo. E aí, por quê? Porque, na verdade, eles não tinham um sentimento de unidade, porque É cada um isso.
pegava um núcleo do GPI que estava perto da sua casa. E aí, às vezes, eles estavam mais incorporando o GPI, quando às vezes tinha reunião lá no CIED, os caras iam com a camisa do GPI, núcleo não sei das quantas. Né? E aí foi uma briga, porque uma das coisas que eu conversando foi até com a Mônica. A Mônica era uma pessoa muito boa, que era era tipo a segunda ali na coordenação dos trabalhos, que ela falava até no alemão, super preocupada, enganjada, ela fazia pedagogia lá na UF. Né? E aí, assim, a gente comentei com ela, que ela sabia que era do PBNC, o que era super engraçado, que eu trabalhava no projeto Favela Bairro. Mas vira e mexe, eu fiquei curioso com o projeto que estava funcionando do lado, aí lá conversava, material, a gente. E aí, uma vez elas conversando comigo, cara, aí eu falei com ela, falei, é verdade, eu falei, olha só, vocês têm que tirar eles do GPI. Esse negócio de GPI vai atrapalhar, só está atrapalhando eles. Porque você tem que trazer eles para cá para ter aula no mesmo local, para eles se Claro. trocarem. E Um cada apoiar o um outro, produzindo identidade, unidade de identidade, né? Porque movimento é, social não existe. Tudo bem que não era um movimento social, mas não existe movimento social sem construir identidade. mas porque o negócio era atravessado com a questão da racial, a proposta de identidade, fortalecimento da identidade racial. A maioria deles também era de favela, né, no Rio de Janeiro, Alemão, de vários outros lugares. Então, pelo amor de Deus. Inclusive, eu acabei ajudando, porque os dois que na verdade eles tinham passado por psicologia na PUC, e aí eles tinham uns contatos lá, aí a gente ajudei eles porque eles não estavam conseguindo bolsa na Ah, PUC. Porque como era bancado lá é, nesse momento, aí não era nem o Banco Real, era o Xerox, hum. a Eu Xerox do lembro da Brasil, Xerox, daquele Xerox. diretor da Xerox começou a participar também das coisas, lembra? Apoiar. Financiar. Sim. Então, teve esse momento também que é interessante, que a gente não vê hoje. A gente não consegue imaginar hoje empresário entrando para financiar programas de acesso e Sim, Fernando. A né? própria, agora mesmo, a Magazine Luiza fez os trainees, várias empresas estão fazendo. Tá, é. Assim, para tu ver como eu tô pessimista, então. Eu acho Eu tô que. pessimista. Apesar que, assim, esse negócio do trainee e tal, também ajuda para dentro da empresa, porque ela precisa de capilaridade, porque Sim. a forma de negócio dela, tudo bem que, assim, ela é sincera, ela não fica É fingindo que tá. óbvio. A mesma coisa Fingir. era naquela época. Mas Era não, por acharam época que do você. capitalismo. Eu sei, mas acharam que isso era mais para poder ficar bem na fita do que realmente, porque aqueles. Eu acho que o Aquela. pioneiro sempre apanha mais, né? Porque ele tá fazendo uma coisa que é contracorrente, vamos dizer assim. No caso Entendi. da Xerox, naquele contexto, ela tava sendo igual o Cleto também. É o que tá. Mas sempre tem, né? Sempre vai aparecer alguém. Assim como a gente com a ideia de negros e carentes. Certo. Mas o Cleto ele tinha virado, só para. Ele tinha virado professor lá do pré, lá em São Gonçalo. Ele estava ali, digamos assim, envolvido. Estava ali, Eu não tipo. sabia disso. Pra mim, ele só era advogado. Ele foi professor no prédio de São Isso, Gonçalo. Aham. isso. Foi por isso que ele veio naquela situação. E aí ele também teve algum grau de militância de movimento estudantil também acho que na UF. Se não me Eu falha a memória, procurei o na nome UF. dele na internet e não Aí, achei. Tu sabe o nome dele todo? não, não. Mas assim, ele dizia que ele tinha horror como é que é? A juiz, a sistema jurídico. Ele falou, por que tu tá fazendo? Porque, na verdade, ele meio que se divertia também com isso, eu acho. Que aí Aham. eu soube vagamente, é disso que ele citou vagamente, que ele disse bem. Ou seja, ele gostava também de perturbar ali e tal. Então, Aham. tinha no caso dele, tinha essa característica também, né? Tenta Porque, ver o cara que você disse que conhece ele, porque eu queria muito ouvi-lo. Dessa experiência ah, com os mandatos de segurança contra a UERJ. Existiram outros mandatos de segurança, como você falou, né? Contra outras universidades. Eu lembro que teve uma época que tinha vários mandatos de segurança. quando as pessoas viram que era possível, eu lembro do Cleto falando que é o seguinte, eu não sei se é verdade ou não, mas ele se esforçava para cair na vara de juízes mais conservadores. Hum, Porque porque o aí eles. argumento era mais baixo, deve ser, né? E aí ele ganhava Não, mais é porque espaço. assim. Não, é porque numa concepção assim,
antiga, não agora. O Uhum. conservador, digamos assim, reacionário, é como se ele tivesse, sabe aquela coisa do concedendo? Ah, Aquela, tá. aquela coisa Quer fazer a antiga da. maldade. Tipo. E aí, muitas vezes, ele olha pela a universidade e aí fala: tá vendo? Aqueles lá ficam falando que eles são melhores para a sociedade, mas estão cometendo essa Ou então tem injustiça. ranço com a universidade. Então, as Porque a duas universidade coisas. é muito elitista, né? Isso. E hoje menos, mas ela sempre foi muito elitista. E não percebi, não. Percebia, mas fazia discurso narrativa de que não era, né? Então, acho que. Sim. Não, era uma estratégia que a gente realmente não daria, não teria como. Tem que ser alguém do É, campo, né? Do direito, para poder entender. porque, só para lembrar, assim, a maior parte da esquerda, mas mais, ah, como é Mais que eu vou dizer, progressista. institucionalizada, até progressista, né, com mais experiência, eles foram muito contra, né, a questão das cotas, principalmente a questão negra, porque eu acho que a ideia hoje em dia está um pouco mais claro isso para mim, né? Porque, assim, aquela ideia do progresso, aquela coisa era muito cara a eles. Qualquer tipo de coisa mais seletiva que pudesse. ahn, A ideia do universalismo mesmo, né? a ideia do universalismo amplo, sem dividir, né, sem reconhecer, né, as diferenças, era muito forte, né? Então, não era uma pauta, na verdade, o que é curioso, né? Porque não era uma pauta, na verdade, da esquerda Sim, e tem nem uma da outra. direita. Sim, e tem uma outra coisa também, Fernando, que eu fico vendo, assim, como professora universitária hoje, fico brincando que professor universitário é assim, ele terminou o doutorado, ele acha que não tem que aprender mais nada, entendeu? Então, de algum Sim, modo, quando o debate das cotas entra na sociedade brasileira, primeiro ele vem, entre aspas, de fora, né? Uma literatura que não é nossa, produzida por. Mas quase tudo a gente não produz de produção literária no sentido de conceito, não sei o quê. Segundo, que é a ideia de ter que estudar, parar para poder estudar, para me informar sobre isso. E sim. tem a discussão hoje que a própria Nilma traz naquele livro dela, Movimento Negro Educador, mas que outras pessoas já estavam dizendo antes, o que ela vai fazer é sistematizar, que é como os militantes, e aí vamos pensar o caso da questão racial, olhando para o movimento negro, mas poderiam ser outras formas de a questão ambiental pelos indígenas e a questão da reforma agrária e também ambiental pelo movimento do sem terra, entendeu? É um tipo de produção de conhecimento que nasce no movimento social. O movimento social também educa, né? Ele se É. educa e educa a sociedade, porque ele quer transformação social, entendeu? Então acho que isso também é uma coisa que às vezes o professor universitário ele acha que ele está acima disso, a não ser não, que seja uma professora que esteja no movimento social. Mas o professor, o intelectual, aquele iluminista, ele acha que ele aprendeu, ele não tem que aprender mais. Ou ele vai aprender por osmose, sozinho, entendeu? Na universidade a gente faz É. os cursos de entrada, né? Quando o professor entra, na Unilab tem que fazer curso. Tem um curso de não sei quantas horas lá. E eu dei esse curso 2 vezes já. Fiz o curso quando eu entrei e agora eu tenho dado o curso junto com os colegas lá. E é muito interessante, porque tem toda uma discussão sobre, no caso da Unilab, sobre o papel da universidade, a origem dela, quais são os nossos pilares, o que é, por exemplo, Reúne, o que é interiorização, o que é internacionalização, a história das universidades. E Legal. os professores, a questão de como é avaliar na universidade, né? Como funciona a estrutura da universidade. E muitos acham que não tem que ter esse curso, assim. Na Unilab Sério? não, mas eu escuto vários colegas falar, não, pra que fazer curso de formação? Tem que fazer curso depois que entra na universidade, entendeu? É como se entrasse e estivesse pronto já. Não tá. Não tá. Principalmente, já que você tocou nesse assunto, alguns termos elas vão mudando e não necessariamente significam a mesma coisa, né? Às vezes as aproximações são difíceis. Por exemplo, que eu estou, estudamente, né, você viu, eu estou afastado
desse tipo de militância, porque na verdade eu sabia que era pontual, né? Eu não, mas tem uns termos que às vezes eu vejo assim, que, por exemplo, colorismo. Uhum. É um negócio que eu não faço melhor. Assim, eu fico assim, pô, esse negócio sei que existe, surgiu, só que naquela época que eu devorava, né, a literatura e também as coisas estavam sendo publicadas, os debates e tal, nunca ninguém chegou nem perto de criar um termo desse, um conceito desse, que Uhum. foi depois. Assim, eu lembro que a única das aproximações que eu faço, mais ou menos, é com aquelas sobre o uso, né, de origem e de marca, né? Sim, Por Horácio exemplo, Nogueira, conceito Florence, de marca e isso, conceito de origem. isso que eu O ia falar. colorismo é um Florence, termo de fora, de fora do Brasil, um termo das relações raciais norte-americanas. isso. E aí a gente aportuguesou, né, o termo. É, mas porque assim, também tem uma produção de conceitos que sai da internet. Porque é isso que você falou antes, né? A gente tem se aproximado muito, a internet aproximou muitos espaços, né? Então a gente meio que condensou. A gente consegue chegar mais próximo dos Estados Unidos e de outros países por conta desse vínculo pela internet. Mas tem uma confusão com relação ao termo colorismo que eu acho que eu não gosto de ficar entrando nos debates, né? Então eu não fico lá batendo boca com ninguém, internet, não tenho paciência. Porque o colorismo, vamos pensar assim, é a ideia de que dentro dos grupos raciais, né, a ideia de que a gradação de cor vai produzir também desigualdades, né? Então, no caso, se a gente está falando de pessoas negras que sofrem mais com o racismo, dentro do grupo negro, a gradação de cor vai produzir desigualdades. Só que o colorismo é uma invenção, vamos dizer assim, do opressor, no contexto da opressão racial, né? Ah, é? Porque, assim, vamos pensar, isso acontece, mas a gente não dava esse nome. Por exemplo, pensar caso de família interracial. Em casos em que crianças negras, né, de famílias interraciais, em que a mãe ou o pai, então os filhos mais escuros são mais maltratados do que os filhos mais claros, por exemplo, né? A questão de os filhos mais claros, por exemplo, a mãe paga escola particular para uns e não paga para outros, sabe essas coisas? Então, são Certo. práticas que aconteceram e acontecem em famílias, né? Vamos pensar assim. Ou situações, por exemplo, né, que até acho que é o Eduardo Teles, que chama de relações raciais horizontais e relações raciais verticais. Nas relações Na, raciais, na, na Bahia, né, que ele fez o... então, relações Sim. raciais horizontais, que é, por exemplo, sei lá, numa situação de afetividade, né? Então, interracial, a escolha por mulheres negras de pele mais clara pelos homens brancos também, isso tem a ver com... Isso também é colorismo, entendeu? Então, o colorismo é a ideia de você criar gradação dentro do grupo. O problema é que quem tem refletido o colorismo hoje tem colocado a culpa do colorismo na pessoa negra de pele clara. É como se a vítima, porque também é vítima, ela virasse a culpada pelo que acontece. Porque se as relações raciais são pautadas pelo grupo dominante, o grupo dominante que produz conhecimento para definir o que é e o que não é, como que eu vou culpar, né? Pensando numa coisa sistêmica, né? Claro. Como eu vou culpar aquela pessoa que na família, por exemplo, né, é valorizada e a outra é preterida. Não é culpa da criança de pele mais clara que a mãe desvaloriza o de pele mais escura. A criança vai ficar feliz, toda feliz, achando que a mãe tá beijando mais ela porque ela é mais bonita, porque ela é melhor pra mãe. Mas a mãe tá fazendo isso porque a mãe tem ojeriza a alguém de pele mais escura, entendeu? E essa Sim. mãe também é educada num ambiente racista, né? Então é um negócio complicado. Tem um trabalho da Lia Schuckman. Ela é judia, branca, brasileira, casada com um homem negro. E ela tem estudado relações interraciais, é bem interessante.
Ah, legal. Ela estudou famílias interraciais agora, né? Dentro. Ela tinha, é aquela que fala sobre brancura, sobre branquitude. Você já deve ter ouvido falar dela. Ela. O pós-doc. Ela é professora da Federal de Santa Catarina, mas o pós-doc dela, ela estudou famílias interraciais. É bem Ah, interessante. legal. Mas é isso, Fernando. São 11h17. A gente fala pra caramba. É. Não, assim, rapidinho, só Sim, pode porque na falar. verdade lá dentro das disciplinas de história, tinha uma disciplina lá que era sobre questão racial e enfim. E aí eu pensei, pô, legal, vou revisitar, como é que é a história, né? Deve vir com esse cara aqui até, né, aquele. Só que assim, não tinha. Eu fiquei assim, totalmente perdido, assim. Quem é que Porque deu a não. disciplina? Ah, não é melhor não falar, né? Nome, sei lá. Ah, tá bom, tranquilo. É Não, mas não é verdade. nada contra, não é nada contra, não, mas é uma questão mesmo de escolha, porque tem essa situação também de, na verdade, não tem, tipo, sei lá. É, e aí não tinha nenhum desses. Clássicos. Sério, é, não tinha um contexto assim, meio que. Tudo bem que começou bem com um artigo, um capítulo da Lilian Schwartz, né, que era cidadão, ou. Como é que é? Quase cidadão, né? Quase cidadão. Hum. Que é bem interessante, é legal, mas que fala essa passagem, né, da coisa da abolição. Só que os outros textos não, eu não achei, eu fiquei meio que me faltou, eu senti meio que faltou um pouco de, tendo em vista que era história, né? Me faltou um cadeamento sobre Sim. o debate sobre questão racial, que é como se, por exemplo, nem citou. Eu que em algum momento tive que ficar citando aquele projeto Unesco de 52, Uhum. lá eu que tive que ficar, sabe, perguntando sobre essas idas e vindas sobre o censo demográfico na questão da representação. Aí eu fiquei, pô, eu não sei se o negócio estava totalmente, tipo, abstrato, né? Sabe, aquela coisa. Ou então Por exemplo, pressupunha que as pessoas tivessem já esse repertório, né? que é super esquisito, que não tem, né? Porque, É. por exemplo, eu aprendi que em algum momento, por exemplo, o Gilberto Freire, em algum momento, Gilberto Freire, a literatura dele era antirracista. Sim, nos anos 30 foi. Ele foi É, um divisor de águas, é, inclusive. É, então, eu sinto isso falta. É, falta uma demarcação e dizer, ó, o cara foi antirracista em comparação com o que estava antes. sim, é. Mas chegou um determinado momento, quando ele foi incorporado, como você falou, incorporado no senso comum e principalmente da elite, ele já estava batalhando contra Às vezes não foi a ele, né? superação. Porque as pessoas são pessoas do seu tempo, necessariamente. Eu Então, sei, inclusive, né? nem foi ele que inventou o termo democracia racial, foi Não, um outro não. cara que interpretando, É. ele produz lá um. E, ou seja, aí eu fiquei pensando, caramba, eu pensei anos acumulando essa. Eu tenho os livros, eu ficava, Uhum. sabe? E aí eu vou para uma matéria pensando, pô, legal, né? Vou poder revisitar porra nenhuma. É tipo, é como se não existisse. Tem uma coisa que. Então, isso é um problema, né? A gente já tá, Fernando, na sensação que eu fico pensando assim. Sabe os militantes dos anos 70, que a gente ia para os eventos do movimento negro nos anos 80, Ah, nos anos 90? Seu Iedo, lembra do certo. seu Iedo? Que ficava indignado. Então, o É isso. Lúcio Dal Negro, lembra do Lúcio Dal Negro? Então, a gente tá já assim, entendeu? A gente é de uma geração. A gente se Certo, formou numa geração. Existe uma geração nova, entendeu? E certo. aí, as gerações têm gaps, elas têm pulos. É, E a gente tá percebendo isso. Agora, é um problema, né? Porque, de algum modo, esse pessoal que você tá falando, que tá aprendendo com esse formato, vai ter que recuperar, porque a gente teve que recuperar. Pelo menos eu tive. Até porque eu estudei movimento negro. Então, assim, de algum modo, eu consigo fazer o caminho. Pelo menos, assim, o caminho da produção intelectual desde o 19 até agora. E esse pessoal não tem feito. Por exemplo, um deslumbramento com Lélia Gonzalez. Eu posso não ter lido Lélia nos anos 90, mas eu ouvi falar de Lélia Gonzalez, entendeu? Minimamente. A fala. é, a,
teve um texto da Lélia Gonzalez na Sim, coisa, e é uma que eu, marxista. que eu, nos anos 90 lá no, quando estava na PUC, eu li, não porque alguém indicou, eu li porque eu estava catando coisa de Isso, biblioteca, e eu peguei, eu li. Aí depois, quando eu li assim, não, isso, então, minto, um texto tinha nessa matéria, nessa é. disciplina, um texto tinha. Ó, é igual o povo assim, deslumbrado com Fanon. Fãs Fanon, deslumbramento. Gente, os Ah, tá. militantes dos anos 80, 70 leram Fanon. Eles leram Fanon. Entendeu? Só que teve um pulo por algum motivo, né? A nossa geração não leu Fanon. E agora o povo tá recuperando Fanon. Muitas das vezes com uma releitura, não sei o quê. Sabe? Então acho que também tem isso. Eu E era um posso, marxista também. Lélia era marxista, Fanon marxista. E o mas pessoal pode fica ter falando um. mal de Marx. Mas pode ter um motivo para estar recuperando o Fanon, porque o Fanon tinha aquela coisa meio, como era da área da psicologia, né? Aquela coisa meio existencial, aqueles dilemas. E aí o jeito como ele escrevia era uma coisa de imersão, quase verso, NPC. quase de agonia, né? E É. tal. A galera hoje é assim, ansiedade pura, agonia É. pura. Então, assim, quer se. Mas pode ser isso também, Pode ué. O ser, pessoal pode ser. resgatando. A Neula Santos Souza, eu li, lembra do Tornar-se Negro? Você leu Tornar-se Negro? Ah, acho que eu tenho até hoje aí. Então, eu li Tornar-se Negro também nos anos 90. Anos 90, 2000. Aí agora o É, pessoal tá mas. recuperando a Neuza. Inclusive, eu assisti um vídeo da Neuza em que ela diz, olha, aquele livro teve a sua finalidade, mas eu penso totalmente diferente hoje. Ah, É, é? bem Legal. interessante. Mas é isso, meu querido. Gente, são 11h23. Eu marquei meio-dia lá na Rural. Vamos ver se eu consigo chegar. Pô. Ah, você vai pra. Pensei que você ia fazer a reunião Não, online. eu vou lá. Tem uma outra às Caramba, 11h30. Vou ver se eu consigo. Mas se eu não conseguir, não tem tá problema, bom. porque era um almoço que eu tinha com uma colega, com a Fernanda Ah, Felisberto. E eu posso ir outro sei. dia. Eu lembro dela. Isso, é. Agora você não sente falta da militância, não? Pô, muitas vezes eu sinto sim. Talvez acho que mais antes mais do que agora. Tanto é que assim, essa coisa que eu tô vendo dos colégios cívico-militares muitas vezes me lembra muito isso, porque o que essa galera da direita está fazendo, esse modelão de escola cívico-militar, é um pouco o que a gente fez, tá, nos anos 90, porque parece um rastinho de pólvora, só que assim, obviamente de uma forma mais institucional. E o próprio debate sobre a questão das cotas, porque eu também acabei fazendo parte de uma pesquisa lá na PUC, né? Que a Uhum, Elielma coordenou, e aí a gente ficava visitando os estados, era legal para poder viajar também, né? uhum. E isso às vezes me lembra a forma da expansão desses colégios militarizados e a intensidade como eles se propõem a transformar os colégios, lembra muito O essa perfil do militância movimento que social, né? a intensidade, que na verdade basicamente uma É uma militância, não tem militância, é de projeto, direita, mas é uma militância. não tem É a nenhum, ideia do ideal, né? De não se é. transformar, acreditar em alguma coisa. Não só isso, também para poder capilarizar a ideia deles, espalhar a ideia deles e pensar, puxar Lideranças, pessoas é. com mais disposição de Pessoas. liderança, que não necessariamente são lideranças tipo nacionais ou regionais, mas locais, assim, é uma parada. E assim, em alguma medida, a maioria deles não tem, que apoia isso, não tem noção disso, Sim. na verdade. Eu, E eu, a ideia também do eu movimento acho, social, que o eu movimento acho, social não consegue. Todo mundo que está no movimento social não vai conseguir alcançar o objetivo do movimento. Qual o objetivo daquele movimento, né? Será que todo mundo alcança? o Dentro do potencial, né? dentro Imaginar o do potencial. PVNC, né? Não era só passar na universidade. Poder O imaginar o mote era passar na potencial. universidade, mas tinha outras coisas, né? Sim. Mas é Bom, isso, meu espero que querido. eu tenha ajudado, espero que eu tenha ajudado de Sim, alguma forma. muito obrigada. A gente continua conversando. Eu vou conversar agora à tarde com o coordenador do CEDIM, que é um centro de documentação da da Rural. É um trabalho de história digital, né, com a proposta de digitalizar documentos da história da Baixada Fluminense. Eu acho que a gente tinha que fazer isso, entendeu? Pegar o que tem de material sobre pré-vestibular e digitalizar para ter isso guardado, ter isso de forma numa plataforma para ter dissertações de mestrado, tese de doutorado,
TCC. Aí é isso. Tá bom, vai lá. Você tá atrasado. Beijo, obrigada, Tchau, meu beijo. querido. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.